Está a relaxar no sofá, quando de repente sente um olhar fixo. É o seu gato, a encará-lo sem pestanejar. Passa 1 minuto, talvez 2, e você não consegue desviar a atenção. Parece que ele está a conseguir ver-lhe a alma. Esta sensação é-lhe familiar? Não é só imaginação sua. É um fenômeno que podemos chamar de hipnose felina. E hoje vamos desvendar este mistério. Vamos mergulhar no mundo da biologia e da psicologia para entender por que é que o olhar de um gato tem um poder tão incrível. Prometo, depois deste vídeo, vai olhar para o seu animal de estimação com olhos completamente diferentes. Antes de passarmos à ciência, vamos recuar no tempo e relembrar há quanto tempo gatos e humanos vivem lado a lado. A nossa parceria começou há cerca de 10.000 anos, quando os humanos adotaram um estilo de vida mais sedentário e começaram a dedicar-se à agricultura. O excedente de cereais atraiu ratos e ratazanas, e foi aí que os gatos entraram em cena. Caçadores perfeitos. Inicialmente, foi uma união por conveniência, mas, com o tempo, transformou-se em algo muito maior. O gato deixou de ser apenas um simples exterminador de roedores para se tornar um companheiro, um membro da família e, como vamos descobrir hoje, um mestre da comunicação extremamente astuto. Vamos começar pelo mais óbvio: a anatomia. Os olhos dos felinos parecem ser desproporcionalmente grandes para o tamanho da cabeça, principalmente se compararmos com os olhos humanos. A córnea e o cristalino são enormes, o que lhes permite captar a maior quantidade de luz possível. Essa é uma característica herdada dos seus ancestrais selvagens, que dependiam de uma visão eficiente para caçar ao anoitecer. Mas para nós, humanos, olhos tão grandes funcionam como um poderoso gatilho psicológico. Já reparou como os olhos de um gato brilham no escuro? Isso acontece graças a uma camada reflexiva especial, localizada atrás da retina, chamada tapetum lucidum. Ela, funcionando como um espelho, reflete a luz de volta para os fotorreceptores, dando-lhes uma segunda oportunidade de captá-la. Isso melhora significativamente a visão noturna deles. E para nós, esse efeito cria uma imagem mística, quase sobrenatural, que só faz aumentar ainda mais o mistério do seu olhar. A forma da pupila dos gatos também é única. As fendas verticais podem contrair-se até ficarem minúsculas sob luz intensa e, no escuro, dilatam-se, ocupando quase toda a íris. Essa regulação tão precisa do fluxo de luz dá-lhes uma vantagem em praticamente qualquer condição de luminosidade. Quando observamos essas mudanças dinâmicas, o nosso cérebro subconscientemente as interpreta como um sinal de uma expressão facial viva, ativa e altamente expressiva. Aliás, as pupilas dilatadas dos gatos nem sempre têm a ver apenas com a luz. Na verdade, são um forte indicador das emoções deles, uma grande excitação, medo, curiosidade ou um estado de espírito brincalhão. Tudo isto faz com que as pupilas se dilatem num instante. E nós, humanos, captamos estes sinais de forma intuitiva. Olhos abertos, com aquela aparência de olhos de bebê, despertam em nós uma grande ternura e o desejo de proteger, algo que os gatos, provavelmente, utilizam a seu favor. Ao contrário do que se pensa, os gatos não enxergam o mundo em preto e branco. A visão deles é dicromática, conseguem distinguir bem os tons de azul e verde, mas o vermelho e o rosa são vistos por eles como se fossem cinza. O mundo pode parecer menos vibrante para os felinos, mas isso é totalmente compensado pela incrível capacidade de notar o menor movimento. O seu olhar, capaz de captar o mínimo detalhe no fundo, parece-nos incrivelmente focado e cheio de significado. Outro ponto crucial é a localização dos olhos. Assim como em todos os predadores, os olhos do gato estão voltados diretamente para a frente. É isso que lhes confere a visão binocular, permitindo que meçam com exatidão a distância da presa. Já para nós, humanos, essa visão direta e focada é a base da interação social.
Estamos habituados a interpretar o contato visual como um sinal de atenção e interesse, e acabamos transferindo essa experiência para a nossa interação com os felinos. Mas por que será que os gatos conseguem ficar tanto tempo olhando sem piscar? Isso é mais uma herança do predador. Na natureza selvagem, piscar na hora errada pode significar perder uma presa ou ignorar um perigo iminente. Os olhos dos felinos são bem hidratados, o que lhes permite manter um contato visual prolongado. Já nós, humanos, dentro do nosso sistema social, interpretamos um olhar fixo e prolongado como um sinal de concentração profunda e até mesmo de confiança. Mas existe um gesto que muda completamente o jogo: o piscar de olhos lento. Quando o seu gato olha para você e fecha e abre os olhos devagar, saiba que isso não é sinal de cansaço. No mundo da comunicação felina, este é o sinal máximo de confiança e afeto. É, na verdade, o equivalente felino de um beijo ou de um sorriso. Ao fechar os olhos na sua presença, este predador está mostrando que se sente em total segurança. A ciência confirma o poder da piscada lenta. Pesquisas mostram que os gatos se aproximam mais de estranhos quando a pessoa estabelece contato visual e logo depois pisca devagar. Esse simples gesto alivia qualquer tensão e comunica ao felino as suas intenções amigáveis. Funciona como uma chave mestra universal para conquistar o coração dos gatos. Quer fazer um teste? É super fácil. Quando o seu gato estiver olhando para você, olhe nos olhos dele e então, bem devagarinho, feche e abra os seus. Não desvie o olhar logo em seguida. A chance é que o seu gato vai te responder fazendo o mesmo. Dessa forma, você não está apenas observando o seu pet, mas sim entrando em um diálogo real com ele, usando a própria linguagem felina. Isso fortalece a conexão de vocês de uma forma incrível. Vamos focar agora na psicologia. Mas afinal, por que reagimos de forma tão intensa ao olhar felino? A palavra-chave aqui é neotenia. Este é o fenômeno da conservação de traços juvenis em indivíduos adultos. Nos gatos, isso se manifesta em olhos grandes, cabeça arredondada e um nariz pequeno. Todas essas características nos lembram, inevitavelmente, um bebê humano. O nosso cérebro está programado evolutivamente para reagir a esses traços. Quando vemos algo com essas características infantis, áreas do nosso cérebro responsáveis pela proteção e pelo instinto parental são ativadas. Este é um instinto que garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Basta vermos aqueles grandes olhos de gato para que, inconscientemente, surja em nós o desejo de proteger, alimentar e cuidar daquele ser. No fundo, os gatos conseguiram hackear nosso sistema de instintos parentais. Os cientistas chamam este conjunto de características de esquema do bebê, ou, no original alemão, Kindchenschema. Foi o etólogo austríaco Konrad Lorenz quem primeiro descreveu como este padrão desencadeia em nós uma resposta automática de fofura. Os gatos, com as proporções do seu focinho, são a encarnação perfeita desse esquema. O olhar deles literalmente aperta o botão da fofura no nosso cérebro e simplesmente não conseguimos resistir. Mas não se trata apenas de instintos. Quando olhamos nos olhos de um gato, especialmente se for o nosso bichinho de estimação favorito, nosso corpo libera oxitocina. Este é o famoso hormônio do amor, ou hormônio do abraço. Ele fortalece os laços sociais, gerando sentimentos de apego e confiança. É exatamente o mesmo hormônio que é liberado pela mãe ao olhar para o seu bebê. O interessante é que esse processo é de mão dupla. Estudos revelaram que os níveis de oxitocina sobem não apenas no ser humano, mas também no gato, durante esse contato visual. Ou seja, o olhar dispara um ciclo de feedback positivo. Nós olhamos para o gato, sentimos afeto, ele sente o mesmo, e o nosso vínculo fica ainda mais forte. É a pura bioquímica do amor. Já parou para pensar nos neurônios espelho? São aquelas células do nosso cérebro que se ativam quando observamos as ações de outro ser vivo, fazendo com que a gente espelhe
as emoções dele. Quando nos deparamos com o olhar sereno e relaxado de um gato, os nossos neurônios espelho podem despertar em nós uma sensação imediata de tranquilidade e paz. Nós, literalmente, nos contagiamos com essa serenidade deles. Claro, o antropomorfismo também desempenha um papel crucial. Essa nossa tendência de atribuir pensamentos e sentimentos humanos aos animais. Olhamos para os olhos profundos e misteriosos de um gato e enxergamos neles sabedoria, compreensão ou até mesmo melancolia. Projetamos neles as nossas próprias emoções, criando a ilusão de um contato intelectual profundo. Queremos acreditar que eles nos entendem sem precisar de palavras, e essa ilusão tem uma força tremenda. Interpretamos a simples curiosidade do felino como uma prova de interesse em nossa personalidade. A sua observação calma tomamos como um sinal de profundo afeto. Essa necessidade de conexão emocional nos força a ver no olhar do gato muito mais do que realmente está lá. Mas talvez seja exatamente nisso que reside a magia. Interpretamos o olhar deles como um sinal de grande inteligência ou de uma sensibilidade especial. Na verdade, porém, o gato pode estar só de olho numa mosca na parede, bem atrás de você. Mas o nosso cérebro, claro, prefere a versão mais romântica. Essa crença de que eles são conscientes e que possuem sentimentos profundos é o que torna a nossa relação com eles mais valiosa e significativa. É assim que se cria um ciclo vicioso. A gata nos olha. Nós reagimos com ternura, damos carinho e oferecemos comida. A gata entende. Este olhar funciona. E ela passa a usá-lo com mais frequência para conseguir o que deseja. A nossa reação positiva reforça completamente este comportamento. E assim, sem nem perceber, nós mesmos ensinamos o nosso animal de estimação a nos hipnotizar. Vamos analisar isso sob a ótica da evolução. O olhar se tornou uma ferramenta crucial no processo de domesticação. Os gatos que apresentavam traços mais fofos e que conseguiam estabelecer contato visual com os humanos eram recompensados com mais comida, calor e proteção. Consequentemente, eles tinham uma probabilidade maior de sobrevivência e de deixar descendentes. A seleção natural agiu em favor dos indivíduos mais hipnotizantes. Podemos dizer que, ao longo de milhares de anos de convivência, os gatos se treinaram perfeitamente para interagir conosco. Eles aprenderam a ler as nossas reações. Eles descobriram qual olhar exato nos faz levantar do sofá e ir direto para o pote de ração. Isso não é malícia, é apenas uma estratégia de adaptação extremamente eficaz, aperfeiçoada ao longo da evolução. Um exemplo clássico disso é o famoso olhar de pedinte. O gato senta-se à sua frente e começa a fixar o olhar em você, mudando a atenção de vez em quando para a tigela de comida ou para a geladeira. Este é um comportamento aprendido. Ele sabe que este sinal visual específico tem uma alta probabilidade de resultar no que ele quer: a comida. E nós, geralmente, acabamos por ceder. O mesmo vale para aquele olhar que implora por atenção. O seu gato pode se sentar no seu teclado ou no seu livro e ficar ali, apenas olhando para você. Ele simplesmente bloqueia o que você está fazendo e desvia toda a sua atenção para si, usando apenas aquele olhar. Esta é uma forma incrivelmente direta e eficaz de dizer: "Ei, estou aqui. Me dá atenção, brinca comigo, ou me faz um carinho." Os gatos combinam frequentemente o olhar com outros sinais para maximizar o efeito. Por exemplo, um olhar fixo e intenso, em conjunto com um ronronar bem alto ou aqueles toques suaves com a cabeça. É uma abordagem de comunicação tão completa que nos deixa praticamente sem chance alguma de resistência. Eles simplesmente utilizam todas as ferramentas que têm à disposição. Os pesquisadores até isolaram um tipo específico de ronronar que os gatos usam para manipular os humanos. No ronronar comum, eles inserem sons de alta frequência que se assemelham ao choro de um bebê. Esta combinação de som e um olhar de súplica
é infalível, despertando instantaneamente nosso desejo instintivo de ajudar. Mas afinal, isto é manipulação consciente? Os cientistas continuam a debater o assunto. O mais provável é que os gatos não estejam a traçar planos diabólicos, como vemos nos desenhos animados. Eles são apenas extremamente observadores e têm uma grande capacidade de aprendizagem. Através de tentativa e erro, eles descobriram exatamente quais são as ações que levam ao resultado desejado, e agora tiram grande proveito disso. Isto é mais uma adaptação genial do que propriamente malícia. É fundamental desmistificar um mito popular. Algumas pessoas acreditam que o olhar fixo e atento do gato é uma tentativa de domínio, ou mesmo um desafio. No mundo canino, isso pode até ser verdade, mas para os gatos, a dinâmica é completamente diferente. Na verdade, um olhar direto e sem piscar, no contexto entre felinos, é geralmente interpretado como uma ameaça. No entanto, quando eles usam esse mesmo olhar fixo em relação a nós, humanos, o contexto muda completamente. É puramente uma forma de comunicação e de chamar a nossa atenção. É crucial saber diferenciar um olhar amigável de um olhar agressivo. Um olhar relaxado e curioso, com aquele piscar lento, é sempre um bom sinal. Por outro lado, aquele olhar fixo e penetrante, com as pupilas reduzidas a fendas, as orelhas coladas na cabeça e o corpo tenso, é um sinal óbvio de agressão ou receio. Numa situação como essa, é melhor evitar o contato visual direto. Desvie o olhar lentamente, mostrando ao felino que você não representa qualquer tipo de ameaça. Afinal, o que é que concluímos? O hipnotismo felino não é magia, mas sim uma combinação surpreendente da biologia do gato com a psicologia humana. Os seus olhos únicos, herdados de ancestrais predadores, encaixam-se perfeitamente nas nossas noções instintivas do que é fofo, e ao longo de milhares de anos de convivência, eles aprenderam a usar esta ferramenta de forma virtuosa, criando um laço interespécies incrivelmente profundo. Afinal, o que é esse olhar felino? É, ao mesmo tempo, a ferramenta perfeita do predador e a chave que destrava os nossos instintos de cuidado. É uma forma de dizer, eu confio em você, e um método infalível para pedir comida. É uma linguagem complexa que se aprimorou ao longo de 10.000 anos da nossa incrível parceria. Esse hipnose felino não é uma influência unilateral, mas sim um diálogo. Os gatos olham para nós e nós olhamos para eles. É nessa troca de olhares que nasce aquela conexão única, que só quem é pai ou mãe de gato consegue entender. Nós cedemos aos seus encantos, porque está na nossa natureza. E sejamos sinceros, lá no fundo, nós adoramos isso. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. Se você descobriu algo novo sobre o seu amigo de quatro patas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder outras análises e conteúdos interessantes. E agora, uma pergunta para você. O que você acha que o seu gato está tentando te dizer quando ele te encara? Compartilhe as suas histórias nos comentários. Vou adorar ler cada uma delas.